Pode ser para a igreja, amém? Amém. Poder sentar. Amém? Antes de começar, quero reforçar dois avisos que já foram dados essa noite, né? Você, mulher, acima de 16 anos, não perca de forma nenhuma o que vai acontecer sábado na chuva. Nós temos tido o cuidado de entender que nós, como igreja, devemos estar buscando esse crescimento e esse amadurecimento espiritual dia após dia. E foi preparado um dia especial para você estar aqui, estudando a palavra em várias áreas que vai contribuir no seu crescimento familiar, profissional e, acima de tudo, espiritual. Então, aproveite a oportunidade, né? Que no próximo mês já não vai ser para as mulheres. Teremos outras atividades, né? Segundo o aviso, a lição de hoje da Escola Dominical, que é a lição número 6, vai ser ministrada na quinta-feira, né? Como já foi falado. E no domingo, iremos continuar normalmente o cronograma da lição, amém? Que é a lição número 7. Quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias do Evangelho de João, o Evangelho, capítulo número 6, versículo 57. João 6, 57. Vamos ler na revista atualizada, amém? Algo interessante que me chamou a atenção, irmãos, quando os irmãos procuram ali, o pastor aí falou sobre o Rio Grande do Sul. Eu já morei em Canoas, uma das cidades que foi mais afetada, e tenho ainda contato com alguns amigos de lá. E conversando com eles, né, saber a situação, como poder ajudar, obtive relato de que não só o maior problema que eles estavam passando, além da catástrofe natural, né, que todos veem pela televisão, né, o quanto que a água causou estragos, subiu mais de 5 metros do que o nível normal. Só que ele falou algo para mim que eu fiquei assim, pensativo. O pessoal está tendo muito problema com assalto, com roubo, com saques. As pessoas chegam para resgatar de jet ski, eles roubam de jet ski, briga entre facções, tiroteia, saca lojas, e muitas vezes pouco disso é retratado nos noticiários. Então, assim, está um estado de guerra. Existe a necessidade da ajuda, existe a necessidade de você estender a mão próxima. Muitas pessoas estão ajudando, mas ao mesmo tempo muitas pessoas estão usando essa oportunidade para cometer crimes. Eu fiquei pensativo, para onde caminha a humanidade? No estado de calamidade pública estadual, né, que foi decretado calamidade pública estadual no Rio Grande do Sul, pessoas não olham o sofrimento, famílias que perderam tudo, pessoas que estão morrendo, só quando as águas baixarem que vamos ter a real noção realmente de todo o estrago e de morte que aconteceu. E nesse cenário, pessoas estão roubando, estão assaltando, estão saqueando. Isso nos traz um alerta para onde está caminhando a humanidade. A degradação moral, os valores sociais é algo que nós temos visto decair de forma astronômica. As pessoas não se importam com a dor do próximo. E quando estamos num culto como esse, de Santa Ceia, Jesus Cristo faz refletir sobre realmente quais são as coisas que importam a nossa vida como cristão. Nós temos uma ordenança bíblica que diz que nesse mundo que já é maligno, nós devemos ser luz e sal na terra. O tema dessa pregação seria muito além do pão e do vinho. Muito além do pão e do vinho. Vamos ler João 6,57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou,
igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A igreja pode ler, por favor, no 3, 1, 2, 3. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Obrigado. Feche os nossos momentos também. Senhor Deus e Pai, por tudo aquilo que nós já ouvimos neste culto, as homenagens, as palavras, os louvores, este momento que foi reservado para estar aqui meditando naquilo que Cristo um dia fez por nós, e daqui a pouco nós vamos exemplificar através da Santa Ceia. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos amou, o Senhor não olhou a nossa ignorância, o Senhor não olhou as nossas dificuldades, nossas falhas, mas por amor do Teu Pai, o Senhor enviou Jesus Cristo para que hoje nós pudéssemos ter uma oportunidade de vida. E nós estamos aqui agradecidos por essa oportunidade, ó Pai, crendo que através das nossas vidas, do nosso testemunho, outras vidas também terão reconhecer, Pai. Que não seja de nós mesmos, mas que seja, Senhor, unicamente para refletir tudo aquilo que através de Cristo Deus tem feito em nossas vidas, dia após dia. Amém? Irmãos, como você vem dinâmico, tá? Hoje é um culto de Santa Ceia. Geralmente as pregações são um tempo menor. Eu quero trabalhar com os irmãos um conceito que soma com aquilo que nós estamos falando sobre o nosso tema, que é ir e dar fruto, e esse fruto permaneça. Nós já falamos vários assuntos que colaboram com esse tema, e hoje eu quero fazer uma aplicação deste versículo relativo à Santa Ceia. É um versículo, nós temos 3 preposições, tá? Que refletem o pensamento de Jesus, e vamos passar pelas 3 de uma forma dinâmica, mas nessa noite formulando uma ideia daquilo que nós podemos trazer de aplicação prática sobre o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é a Santa Ceia. Versículo 6, 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou. Assim como o Pai que vive me enviou. É a primeira preposição que nós temos. Eu gosto de fazer essa escola dominical, estimular o seu raciocínio. Por que Deus enviou Jesus? Creio que todos sabem essa resposta, né? É apenas para estimular. Por que Deus enviou Jesus? Ele fala, assim como o Pai que vive me enviou. Existe um motivo. Deus não está lá no trono dele, olhar para Deus e falar assim: olha, vai lá na terra e vai bagunçar. Não, Jesus tinha um motivo de vir à terra. Então, esse motivo é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O que diz lá João 3,16? Vamos colocar aí. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que Deus enviou Jesus Cristo à terra? Para que eu e você não venham a perecer. Um dia o homem, em estado de santidade perfeita e comunhão perfeita com Deus, escolheu pecar. Os irmãos sabem qual é o conceito bíblico de pecado? Quando fala sobre pecado, biblicamente, a definição de pecado, biblicamente, é desobediência. Biblicamente, quando falamos de pecado, a palavra é desobediência. O homem, um dia no seu estado de perfeita santidade, como é com Deus, escolheu desobedecer a voz de Deus. E mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós sabemos do plano de redenção da humanidade através de Cristo. Nós vamos exemplificar ele daqui a pouquinho. Estudando um pouco sobre a Santa Ceia, a gente faz a Santa um símbolo disso, uma simbologia disso. Eu fui aprofundar um pouco. A palavra símbolo é a origem grega, e a tradução dela seria
aquilo que une e não apenas representa. A palavra símbolo, que tem origem na língua grega, ela diz aquilo que une e não apenas representa. O objetivo da Santa Ceia não é expressar a dor e o sofrimento que trouxe a morte de Cristo na cruz. É a celebração da vitória, da graça e do amor de Deus através de Cristo. Aleluia! É uma celebração que vamos fazer aqui, porque nós já estávamos mortos. Nós já estávamos mortos em nossos próprios pecados. Mas por amor de Deus, Ele enviou o seu Filho para que nós os estivéssemos aqui, pudéssemos andar em novidade de vida. Amém. Então Jesus fala no Evangelho de João, fala, porque Deus, amém? Ele fala no versículo 57, porque assim como o Pai que vive, aleluia, assim como o Pai se compadece dos teus filhos, assim como o Pai que zela pelos teus filhos, me enviou. E um pouquinho mais, fala assim, através de Cristo, as promessas da vida de quem aceitam a Cristo passam a ser uma realidade. Olha para a gente, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ainda nessa primeira premissa, assim como o Pai que vive me enviou, estamos trabalhando por que Deus enviou Jesus. Diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é um amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 21, e diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus enviou Jesus Cristo para que a partir dele todas as promessas que da parte de Deus estão preparadas para mim e para você se tornassem uma realidade na minha e na tua vida. Então, a participar da Santa Ceia, você não apenas está exemplificando aquilo que Cristo fez. De certa forma, você está fazendo algo que te une às promessas de Deus, que é somente através de Cristo. E ele continua no versículo 57, no capítulo 6 de João, ele fala assim, olha, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Segunda premissa. Ele fala, igualmente eu vivo pelo Pai. Quero convidar você a ver em João, capítulo 8, versículo 28. João 8, 28. É interessante, esse texto, em João 8, na minha Bíblia, que é a edição Revista Atualizada, esse trecho desse capítulo tem por título: Jesus defende a sua missão e sua autoridade. No versículo 25, eles perguntam, então me perguntaram, quem és tu? Perguntaram para Jesus, quem és tu? Acabamos de falar a primeira premissa que por ele e para ele são todas as coisas, que através de Cristo que nós estamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Cristo, de nada adiantaríamos estar aqui. Ok. Aí Jesus está sendo interrogado e defende a sua missão, seu ministério. No versículo 25 eles perguntam, quem és tu? E ele responde, disse pois Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No versículo 29 também diz assim, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele igualmente eu vivo pelo Pai. É interessante que poderíamos tirar várias lições deste versículo. E eu quero trabalhar com vocês uma ideia de ir além da obrigação. Algo que Jesus sempre mostrou
sobre isso. Ele era mestre, reconhecidamente nas leis judaicas. E ele, sendo mestre, ele podia dar qualquer interpretação da lei. E ele tinha uma preocupação de não só cumprir a lei, mas de dar uma interpretação dentro da lei que trouxesse um entendimento. Nesse versículo, é interessante que Jesus trabalha a ideia de a lei. Como vamos desenvolver isso? Primeiro, Jesus fala que sempre faz o que agrada a Deus. Ele sempre, não é quando ele quer, não é quando ele está afim, não é quando ele não tem nada para fazer, não é quando ele não está motivado a fazer. O versículo diz que ele sempre faz aquilo que agrada a Deus. E é interessante que, continuando, nós entendemos que participar da Santa Ceia é participar da vida de Cristo. Aleluia. É participar da vida de Cristo. Então veja bem, vamos trabalhar essa ideia de além da obrigação. O que ele fazia? Aquilo que sempre agradava a Deus. Glória a Deus. Há um momento que eu e você vamos participar da Santa Ceia, nós também estamos participando da vida de Cristo. E é interessante que o pastor ele falou isso no começo do culto. Qual que é o único pecado que te impossibilita de participar da Santa Ceia? Existe apenas um pecado que te impossibilita de participar da Santa Ceia. Existe apenas um pecado que te impossibilita de participar da Santa Ceia. Sabe qual é o pecado desse? É o pecado não confessado. Este é o pecado que te possibilita de participar da Santa Ceia. Como Jesus fala no versículo 57, que ele fala que igualmente eu vivo pelo Pai. Ele está falando que viver pelo Pai é fazer aquilo que o aproximava de Deus. E é algo interessante, que a Santa Ceia, às vezes nos traz um cara assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, na semana da Santa Ceia eu vou tomar cuidado, e nós ficamos nos limitando o que é a Santa Ceia na nossa vida. Com medo de fazer algo que nos impossibilita de participar da Santa Ceia. Sendo que se eu reconhecer que há algo que me proíbe de participar da Santa Ceia, eu tenho na paz de Cristo a invocar. Que no nome dele, através do perdão, eu tenho acesso a essa graça que é demonstrada pela Santa Ceia. Mas, algo interessante, o que realmente é importante? É eu ficar preocupado com aquilo que eu não posso fazer, ou eu entender que aquilo que realmente eu deveria fazer, se eu estou fazendo. Jesus Cristo, quando ele fala que ele sempre faz aquilo que agrada a Deus, é algo bem simples. Eu não posso focar naquilo que vai me afastar. Eu tenho que focar naquilo que vai me aproximar. Ir além da obrigação. Entender que o meu relacionamento com Deus é muito mais amplo do que realmente ficar preocupado com aquilo que o pecado pode fazer, porque através de Cristo, aleluia, diz que Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e por Ele, através do novo nascimento, aleluia, somos mais do que vencedores em todas as coisas, aleluia. Isso não é pouca coisa. E para nós finalizarmos, eu gosto mais da terceira preposição. A primeira, lembrando, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, mas também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nossa terceira preposição. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! Glória a Deus! Aqui é onde que eu quero que você realmente foque nessa mensagem. O tema dessa mensagem não somente pão e nem o vinho. Se nós pegarmos a origem do texto de Coríntios, Paulo fez uma advertência porque as pessoas estavam tornando a ser como comum. Assim,
aquele que teve fome, come em casa, porque as pessoas ficavam preocupadas em comer, em se esbaldar, e muitos comiam nem esperavam pelo outro. Ou seja, estava no lugar o homem natural e seus próprios desejos. E Jesus Cristo quer que eu e você entenda algo mais profundo ao participar da Santa Ceia. Ele fala assim: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Participar da Santa Ceia exige consagração. Eu quero trabalhar com você o conceito de consagração. É interessante que quando falamos de consagração, devemos abordar 3 aspectos que definem o que é consagração. Primeiro aspecto, convido você a abrir Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O primeiro aspecto da consagração é a separação, que tem a ver com a santificação. Ou seja, para nós definirmos qual a consagração que Jesus quer que você tenha ao participar da Santa Ceia, o primeiro aspecto é a separação. O que quer dizer isso? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que nem haja alguma raiz de amargura que brotando em vós perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. 16. Que não haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, por saciar sua fome, vendeu a promessa de Deus na vida dele. O primeiro aspecto da consagração é a separação, que tem a ver com a santificação. É algo bem simples. Sem ela, ninguém verá a Deus. É interessante que a gente fala muito 12, 14, mas poucas vezes falamos o 15. O que é seguir a santificação? Versículo 15 é estar atento, diligentemente, não ser faltoso, correndo o risco de nos separar da graça de Deus, que não haja raiz de amargura, que brotando ela eu fico contaminado e me contamino das pessoas. No 16, e que eu não venha trocar o meu relacionamento com Deus por qualquer coisa. Aleluia! Que eu não venha trocar aquilo que Deus quer fazer na minha vida por qualquer coisa. Que eu não venha trocar as promessas de Deus para a minha vida por qualquer coisa. Que eu não venha trocar a intimidade que Deus quer de mim por qualquer coisa. Que eu não venha trocar a graça de Deus por qualquer coisa. Segundo aspecto da consagração, vamos abrir Colossenses capítulo 3. O primeiro aspecto, separação, que tem a ver com a santificação. Segundo aspecto, devoção. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E ainda o 24 diz assim: ciente de que receberei do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor a quem estás servindo. A terceira proposição: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Exige de mim, de você, consagração. Exige buscar uma santificação, uma separação daquilo que vai atrapalhar da graça. A questão da devoção é algo muito sério. O versículo 23 fala: tudo quanto fizerem para o Senhor, fazer de todo o coração. Entender que estar no momento de relacionamento com Deus não é penoso, não é entediante, não é cansativo e não é obrigação. É entender que a maior motivação que eu possa ter, o maior empenho que eu possa ter, é buscar estar na presença de Deus. É entender que isso é uma mudança para mim, para a tua vida, porque ao fazer isso, eu vou receber do Senhor a recompensa da sua herança. Você
colocar em nossas vidas. E algo interessante, para nós terminarmos: consagração em 3 aspectos. Separação tem a ver com a santificação. A devoção, de eu entender que o que me impulsiona a buscar o relacionamento com Deus tem que ser algo que eu tenho de mais importante, ou seja, de todo o coração. Existe uma condição para isso, ciente de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A pergunta é: se eu não tenho ânimo para buscar as coisas que aproximam de Deus, eu estou ciente da recompensa que eu tenho que receber através de Cristo? E a Santa Ceia, como símbolo que não apenas representa, que nos une, traz isso à nossa memória. Ao participar da Santa Ceia, nós entendemos que temos novidade de vida, novo nascimento, temos poder da parte de Deus. E acima de tudo, temos uma herança dele. Servir a Deus não é penoso, não é cansativo, não é frustrante, pelo contrário, é aquilo que de mais importante que eu e você devemos buscar. E para finalizar esse conceito de consagração, separação, que tem a ver com a santificação, a devoção, que tem a ver com a paixão que eu busco as coisas de Deus, a terceira característica, oferta. Tem a ver com adoração como estilo de vida. A consagração que Jesus quer que você tenha ao participar da Santa Ceia é entender que nós estamos no processo de santificação. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Entender que aquele que começou a boa obra há de completar até o nome de Cristo. Aleluia. E entender que mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Aleluia. E entender que, bendito Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas Ele faz infinitamente do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme a graça dele opera através de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para sintetizar o que é oferta, o que é adoração, Salmo 145. Salmo de Davi, de número 145. Glória a Deus. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Versículo 2: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Versículo 3: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Aleluia! Você entendeu o que Davi estava falando? Versículo 1, ele fala o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, e eu te louvo para todo sempre eu te louvarei. Não é hoje, nem amanhã, quando eu estou afim, para todo sempre. Ele continua no versículo 2, ele fala assim: olha, todos os dias eu louvarei o teu santo nome. Ele fala no versículo 1 e reafirma no versículo 2. E no versículo 3 ele concretiza assim: olha, porque a sua grandeza é insondável. Glória a Deus. Precisamos entender que a ideia de consagração vai além da ideia de santificação. Santificação tem a ver com a ideia de obediência. No entanto, consagração nos leva não só a deixar de fazer o que é proibido, muitas vezes, muitas coisas não nos convém, pensando nisso, mas se alimentar de Cristo é ir muito além do que comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco. É interiorizar, viver, testemunhar os valores que, através de Cristo, são evidenciados pelo novo nascimento. E para a gente finalizar, vamos ler João 8:31, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero mandar vocês canção dos pés de momento, né? Quero orar para a tua vida. Finalizando com este versículo. Jesus Cristo trouxe Paulo, João, através do Evangelho, trouxe o ensinamento de Jesus Cristo, onde ele queria demonstrar que através de Cristo, entendendo o chamado dele e interiorizando suas verdades, nós temos vida. Aqui no versículo 31, ele fala que se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você conversou Jesus Cristo e entendeu aquilo de transformação que ele poderia fazer nas nossas vidas? Você que entendeu que realmente somente através de Cristo nós temos acesso a alguma coisa que desejamos? Eu quero ser realizado profissionalmente, eu quero casar, eu quero ser profissionalmente realizado, eu quero ter uma família, eu quero me formar através de Cristo. Não temos caminho. Só que ele fala o seguinte: quem são meus verdadeiros discípulos? Aqueles que guardam a minha palavra. Que nessa noite, ao participar da Santa Ceia, nós devemos entender que não é uma mera representação, é algo que nos une ao plano de redenção de Deus. Deus um dia amou o mundo, não olhou nossos pecados, o nosso estado pecaminoso, nossa ignorância. Ele simplesmente amou e deixou uma condição para que eu e você pudéssemos sair do domínio dessa escravidão, porque o pecado escraviza. O pecado, ele impede as promessas de Deus na última pessoa. E algo importante nessa noite, que ao participar da Santa Ceia, não é uma mera representação, é algo que une você, através de Cristo, na vontade de Deus. Lá em Romanos, quando fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para mim, para a tua vida, ela exige culto nacional. Que você entenda que o que através de Cristo Deus quer para mim, para a tua vida, é que nós simplesmente vivamos a vida de Cristo. Entendendo que tudo que ele fazia era para agradar a Deus, para o aproximar de Deus. Que ao participar da Santa Ceia, você participa com esse intuito de se aproximar de Deus e das promessas dele para a tua vida. Amém? Feche teus olhos essa noite. Se Deus é na Pai, aqui estamos mais uma vez em outro altar, colocando a amada igreja neste momento tão maravilhoso. Um momento de reconhecimento e gratidão por aquilo que através de Cristo o Senhor proporcionou para nós. Que ao participar da Santa Ceia, Senhor, não venha nada que impeça cada um de nós, Senhor. Se há alguma coisa que não provém de Ti, que nessa oração agora nós possamos Te pedir perdão, Pai. Se há alguma coisa, irmãos, que não provém de Ti, que faça nós não reconhecermos a Tua soberania em nossas vidas, que caia por terra agora, Senhor. Mas que neste momento, através do Teu Espírito Santo, aleluia, que a Tua igreja participe com sabedoria, participe, Senhor, com gratidão, sabendo que tudo aquilo que vamos fazer, Senhor, é para nos unir cada vez mais a Ti, mas acima de tudo, reconhecer a grandiosidade do sacrifício de Cristo em nossas vidas, sabendo que através dele, ó Pai, nós temos vida, somos livres do pecado, ó Pai, e hoje podemos realmente testemunhar o Deus que salva, o Deus que cura, ó Pai, e que um dia voltar para arrebatar a tua amada igreja, mas que neste momento, ó Pai, com o nosso coração seja agradecido por tudo aquilo que através de Cristo o Senhor tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Te agradecemos nessa noite, Pai. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.